Olá pessoal, preparei aqui um arquivo em Excel para comentar, para exemplificar uma aplicação do teste não paramétrico denominado teste de McNemar. O teste McNemar ele se aplica a variáveis categóricas classificadas ou denominadas como dicotômicas, ou seja, duas respostas possíveis, é sim, não, bom, ruim, curado, não curado, ok? Onde nós trabalhamos com duas amostras casadas ou pareadas. Um exemplo mais simples, mais fácil de se apresentar, é quando eu tenho uma resposta inicial que deve ser comparada com a resposta final, por exemplo, mudança de grau de satisfação ou grau de insatisfação, mudança em termos de estado de saúde, antes, após, ok? Bom, eu vou ilustrar então a partir desse pequeno probleminha que eu montei, em que nós teríamos atendimento pelo telemarketing, em uma lista de N clientes selecionados aleatoriamente, que tinham uma determinada imagem da organização ou da empresa antes do atendimento pelo telemarketing e uma imagem após o atendimento pelo telemarketing. Bom, a pergunta que foi feita a esse cliente é como classificaria a imagem daquela empresa prestador de serviço, boa ou ruim. Então, antes do atendimento pelo telemarketing, após o atendimento pelo telemarketing. Normalmente os atendimentos pelo telemarketing são alvo de bastante críticas da população. Então a pergunta que eu fiz aqui é, para esse caso hipotético, o atendimento pelo telemarketing tem piorado a imagem da empresa? Bom, então essas respostas aqui, antes e após, duas respostas possíveis, ruim ou boa, imagem boa ou imagem ruim, elas foram traduzidas em uma tabela de contingência 2x2 que está aqui. Onde eu registro a opinião do cliente antes, como ruim ou boa, e eu registro a imagem, a opinião do cliente depois do atendimento pelo telemarketing, como ruim ou boa, tá? O teste McNemar, ele compara apenas, nesse caso, as mudanças de resposta, as mudanças de opinião. Então, por exemplo, o que nós vamos contabilizar são as opiniões, ou melhor, os clientes que antes tinham uma opinião ruim e que depois passaram a ter uma opinião boa, ou que antes tiveram uma opinião boa e depois passaram a ter uma opinião ruim. Então são esses dois valores aqui, deixa eu colocar que é uma cor de fundo, esses dois valores é que são contabilizados no teste McNemar, os que sofreram modificações. Ok? Eu tenho aqui uma pequena figura retirada do livro do Levine e que dá a denominação de célula célula B e célula C. Tá? São esses dois valores que vão dar origem a uma estatística de um teste hipótese, e esse teste hipótese pode ser tanto o teste Z quanto o teste Q quadrado. Em uma tabela de contingência 2x2, como é esse caso aqui, o valor do Q quadrado corresponde ao quadrado do valor de Z. Então, tanto faz eu trabalhar com o teste Z como trabalhar com o teste Q quadrado, se meu teste de hipóteses for bicaudal. Tá? De acordo com Levine, eu posso realizar um teste de hipótese unicaudal também nesse caso. E aí, obrigatoriamente, eu teria que trabalhar com
o teste Z, ok? Mas fazendo aqui as contas para esses valores aqui, B e C, o B sendo 6 e o C sendo 16, a estatística Z alcançou o valor de menos 2,13. Se nós estivermos realizando um teste bicaudal, ou seja, se quisermos apenas avaliar se há uma diferença nas opiniões antes e depois, o teste bicaudal, o valor crítico para 95% de confiança seria 1,96. O valor Z, como está ultrapassando o valor crítico, nós seríamos levados a rejeitar a hipótese nula, a hipótese de igualdade. Então chegaríamos à conclusão de que há uma diferença significativa entre as opiniões, antes e depois. Ok? Como a proporção de, vamos dizer assim, respostas negativas com relação à imagem da empresa, essas respostas negativas, elas antes totalizavam 4 e depois, recapitulando, como as opiniões que foram modificadas, né, e que antes correspondiam à classificação da imagem da empresa como imagem boa, e que depois a imagem boa totalizou apenas 16, a questão é se a qualidade da imagem da empresa perante o cliente sofreu uma diminuição. De acordo com o teste Z, eu tenho uma diferença significativa entre o antes e o depois. Então eu poderia julgar sim que o atendimento pelo telemarketing tem piorado a imagem da empresa. Se eu tivesse realizado um teste unicaudal, o valor crítico não seria 1,96, o valor crítico de Z seria de 1,645, negativo. Então, mais ainda, eu teria ênfase, eu teria facilidade de estatisticamente dizer que a qualidade da imagem piorou perante o atendimento ou em função do atendimento pelo telemarketing. Ok? Bom, como complemento apenas aqui, eu tenho duas células aqui que permitem o cálculo do valor P ou P-value, tanto pelo teste unicaudal quanto pelo teste bicaudal. Esse valor P sendo menor do que 0,05 me permite rejeitar a hipótese nula. Se eu estivesse realizando um teste aqui quadrado, dá a mesma resposta, o mesmo resultado do teste Z bicaudal. A diferença é que os valores serão os quadrados dos inicialmente apresentados no teste Z. Ok? Então, o valor do Q quadrado seria B menos C ao quadrado, dividido pela soma de B mais C. Esse valor de Q quadrado é 4,55, que corresponde ao quadrado de menos 2,13 ou de 2,13. Tá? A estatística Q quadrado não tem valor negativo. O valor crítico do teste Q quadrado, ele pode ser encontrado, por exemplo, numa tabela Q quadrado, onde com 95% de confiança eu trabalho nessa coluna de alfa de 0,05. Em uma tabela 2x2, o número de graus de liberdade é 1. Então o valor crítico do meu teste Q quadrado, o teste Mach-Nehmer, é de 3,841. Ok? Então, este é o valor crítico de 3,841, que na verdade corresponde ao quadrado de 1,96. Esse valor crítico, ao ser confrontado com o valor do Q quadrado, permite que eu rejeite a hipótese nula, porque o valor do Q quadrado está ultrapassando o valor crítico. Ok? Então, reforçando, eu consigo rejeitar a hipótese nula também pelo teste Q quadrado. Okay. Último lembrete.
os valores de B com C devem totalizar pelo menos 10. Um autor triola e dá uma folga maior, ele diz que basta que B mais C chegue a um valor superior a 10, ok? Mas alguns autores, algumas literaturas recomendam que B mais C seja pelo menos igual a 20. Por enquanto é só. Um abraço.